Fala galera do canal Meritocrático, tudo bem com vocês? Então, vou fazer esse vídeo pelo seguinte. Hoje no colégio estava debatendo com uma amiga minha, ela falou: eu como mulher negra só posso votar na Haddad, não tem como eu votar no Bolsonaro. Eu propus pra ela, falei: então tá minha filha, vamos ler o projeto dos dois, e se você de fato achar que o Haddad é o melhor pra você no dia 27, até eu voto nele. Porque não tem como votar em quem defende o plano de governo como ele defende. Eu fiquei indignado. Então, vou ler aqui pra você. Gente, é só o iniciozinho do negócio. Não precisa ler tudo não. Lê só um pedacinho que você vai entender. Olha isso aqui. Ele já inicia falando o seguinte. Essa parte do início eu vou pular mais rápido para chegar à parte em si que eu quero, que é na reforma das estruturas que o PT quer fazer. Ou o país constrói o seu caminho para a democracia, desenvolvimento e a justiça social, ou afundará no rumo imposto pelo ilegítimo governo Temer e PSDB e sua maioria parlamentar, com o apoio de setores da mídia e do empresariado. Então olha aqui. Quem são os inimigos do PT, segundo isso aqui? É o Temer, até aí tudo bem. É o PSDB e a maioria parlamentar. Ou seja, quem não é das ideias dele é inimigo deles. E já deu para notar que a maioria parlamentar que foi eleita não é bem deles assim não. Tem um número considerável que não é tão favorável a eles. Então o inimigo é a base parlamentar. O outro inimigo, setores da mídia. E o empresariado. Olha que ótimo. Aí mais à frente, olha que fantástico que eles colocam mais à frente. Eles colocam o seguinte: quem quiser produzir e trabalhar terá o amparo do Estado. O governo Haddad vai recuperar a capacidade de nossas indústrias num amplo esforço de reindustrialização, diversificar as matrizes produtivas e energéticas de reforma sustentável, ampliar o empreendedorismo. Se eles acabaram de colocar que o empreendedor é um motivo de não ter democracia, de não ter justiça social, de não ter nada, ele vai e fala que vai ampliar o empreendedorismo. Isso é no mínimo hipócrita, né? É pra poder jogar dos dois lados? Eu não tô entendendo. Agora vem a parte complicada. O Brasil precisa de reformas estruturais. O que são essas reformas estruturais? Ele vai falar aqui o seguinte: para retomar o desenvolvimento da nação, distribuir renda, riqueza e poder concentrados em poucas mãos e promover justiça social, o Brasil precisa caminhar firmemente para reformas estruturais na sua estrutura econômica, política e social. Vamos lá. Só resumindo aqui para não ficar muito longo. A reforma dele vai ser a reforma tributária. Qual que é essa reforma tributária? Quem vive de seu trabalho e recebe até 5 salários mínimos, por exemplo, fica isento do pagamento do imposto de renda. Fantástico. Beleza. Até porque é uma proposta do Bolsonaro isso aqui. Mas, segundo o pessoalzinho de esquerda da internet, fala que não existe isso aqui no plano do Bolsonaro, que isso é uma fake news que ele promoveu. Ah é, meu senhor? Então vai lá e escreve no plano, aperta Ctrl F no plano do Bolsonaro e procura a palavra imposto de renda negativo. Aí você vai ver que está escrito lá, né? Que ele quer implementar isso daí. Aí você vai na internet e pesquisa o que é o imposto de renda negativo. E você vai ver que é a mesma coisa. Tudo bem. Eu tô te falando, faz isso. Tranquilo. Esse pessoal aí é, no mínimo, intelectualmente desonesto, para não dizer burro. Não quer ir atrás ver o negócio. Ou será que é massa de manobra? Não sei, fica a seu critério. Tô meio indignado. O governo Haddad vai enfrentar o alto custo do crédito, especulação financeira, por meio da reforma bancária. O que é a reforma bancária? Olha aqui. O Estado vai recuperar a sua capacidade de investimento e cobrar do setor privado a mesma corresponsabilidade no desenvolvimento nacional. Então olha só, o Estado está quebrado. A gente ficou mandando dinheiro, mandando bilhões
para membros do Foro de São Paulo, para ditaduras, para países que não têm condição de pagar de volta, nem mesmo pagar os juros da dívida. Estamos quebrados? Estamos. O Estado tem como ter dinheiro para poder fazer investimento, porque eles querem o quê? Eu vou dar crédito para o pobre vai e fomenta a economia. Mas ele não tem esse dinheiro para dar crédito. Então o que ele vai fazer? Vai forçar a iniciativa privada a fazer isso. Mas como é que você força a iniciativa privada? Se o Estado força a iniciativa privada, ela deixa de ser iniciativa privada. Então, você olha assim e fala, então nem preciso me preocupar com isso, porque isso aqui não vai acontecer, porque não dá para fazer isso. Não, sob a nossa Constituição, né? Calma que você vai entender. Será prioridade baixar os altíssimos spreads bancários, as altas taxas de juros pagas diretamente pelo consumidor e pelo produtor para o sistema financeiro e permitir que esses recursos sejam canalizados para reativar a economia pelo consumo e pelos investimentos produtivos. Né? Você dá crédito e essa maneira de fomentar a economia. O Brasil precisa respirar e construir democracia. As reformas necessárias para a transformação social do país também passarão por fortalecer a democracia, tanto representativa quanto participativa, como diz a nossa Constituição. Lula sempre lutou e Haddad continuará lutando pela reforma política com participação popular. Quanto mais forte for a participação do povo, a transparência nas relações dos partidos e instituições públicas e do Estado com a população, o caráter do financiamento do sistema político, menores serão a captura política pelos capitais privados, a corrupção, os privilégios das elites políticas e econômicas. Resumindo, a transparência de fato ajuda a acabar com a corrupção. Até aí tudo bem. Isso aí realmente tem que ser feito, beleza. Tem que ter transparência. Além disso, vamos ampliar as tecnologias de informação e comunicação para a promoção da participação. Eu vou ampliar deles. Vamos lá. Será preciso avançar na reforma do Estado, desprivatizando e combatendo privilégios patrimonialistas ainda presentes em todos os poderes e instituições públicas, e na reforma do sistema de justiça. Esse é o ponto. Como assim na reforma do sistema de justiça? Democratizando as estruturas do poder judiciário e do Ministério Público. O executivo ficar acima do judiciário e acima do Ministério Público. Gente, tem executivo, judiciário e legislativo em pé de igualdade. Cada um fiscaliza o outro. E tem o Ministério Público que fiscaliza os três. Né? Aí ele tá falando o seguinte, não, peraí. Vamos democratizar as estruturas. O que é democratizar as estruturas? Ou seja, vamos dominar o Poder Judiciário e o Ministério Público, impedindo abusos e aumentando o acesso à justiça a todas as parcelas da população, em particular os mais pobres. Essa parte aqui de impedir os abusos compete ao Ministério Público, mas é claro, né, que você vai regulamentar o Ministério Público. Tudo bem. Mas não haverá efetiva democracia na sociedade sem democracia. Essa frase me marcou. Não haverá efetiva democracia na sociedade sem democracia, sem diversidade e pluralismo na mídia. Isso será feito por meio de um novo marco regulatório na comunicação social eletrônica, a fim de concretizar os princípios da Constituição Federal. Regulação da mídia. Ou seja, o Estado vai definir o que é o que não é fake news. O Estado vai definir o que pode e o que não pode ser passado. Regulamentação da mídia, a fim de concretizar os princípios da Constituição Federal. Bem como pelo fortalecimento, vai fazer crescer a comunicação pública das rádios e TVs comunitárias do Estado. Além disso, vamos conectar o país inteiro por meio do programa Brasil 100% Online, que promoverá a universalização da internet banda larga de qualidade. O Estado vai fazer com que a TV nacional e a rádio nacional, as propagandas nacionais, sejam superiores a outras, porque as outras terão a regulamentação do que pode e que não pode ser feito. Que é isso, minha gente? Cadê a liberdade? Isso aqui não tá cheirando um pouquinho de ditadura, não? Você?
Vou chegar na parte da ditadura daqui a pouquinho. 2T. Um novo período histórico de afirmações de direito. Vai falar aqui que a sociedade sempre descriminalizou negros, mulheres, quilombolas, etc, LGBT e tal. Para assegurar as conquistas da Constituição de 1988, as reformas estruturais que a gente acabou de falar e das instituições preconizadas, será necessário um novo processo constituinte. O governador Haddad participará logo após a posse da elaboração de um amplo roteiro de debate sobre os grandes temas nacionais e sobre o formato da Constituinte. Ou seja, como é que você vai conseguir legitimar o executivo acima do judiciário, do legislativo e acima do Ministério Público? Como é que você vai fazer para que o Estado consiga ter a sua mãozinha falando o que é o que não pode ser feito com o dinheiro da iniciativa privada? Como é que você vai fazer para que o Estado regulamentarize o que pode e que não pode ser dito na internet, o que pode e que não pode ser dito na televisão, o que pode e que não pode ser dito numa rádio? Como é que você faz para que as estatais estejam acima da iniciativa privada no âmbito da comunicação? Com uma ditadura. E a ditadura vai estar pautada onde? Numa Constituinte nova. A nossa Constituição Cidadã de 88, que faz 30 anos esse ano, será rasgada, jogada fora e vai ser dado o lugar dessa Constituição uma nova Constituinte, uma Constituinte onde estará prescrito que o Poder Executivo está acima de tudo. Não é possível que alguém em sã consciência é capaz de olhar para isso aqui e falar: caraca, vai dar certo. Eu não queria ter internet mesmo livre. Eu gosto da Coreia do Norte. Eu acho legal isso, né? Google, pra que Google? YouTube, pra quê? A programação estatal deve ser fantástica. Por que eu vou querer ter liberdade para poder colocar meu dinheiro onde eu quero? Eu nunca tive dinheiro mesmo. O Estado tomar conta deve ser legal mesmo. Como uma pessoa é capaz de ler isso aqui e falar: isso é democracia? Como é que a pessoa olha para isso aqui e fala: democracia é aquilo que o Estado deixa eu fazer? Democracia é o seguinte: esquerda, direita, vai pra esquerda, vai pra direita, vai pra esquerda. Mas eu quero ir reto. Não, o Estado não deixa. Vai pra esquerda ou vai pra direita. O Estado controlando tudo. Controlando o que você fala, o que você pensa. Através de uma nova Constituinte. Colocando o Executivo acima de tudo. Leia você novamente isso daqui. Pega aí uns 15 minutinhos da sua vida aí. Leia isso aqui de novo. Vê se eu falei alguma coisa que não está escrito aqui. E seja intelectualmente honesto. Olha para isso aqui, raciocina e fala: realmente isso aqui é a democracia que eu quero viver.